de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A eleição mais louca de sempre, parte 2. As pessoas não estão a escolher Marcos Mendes, façam uma campanha melhor. Estão a escrever outros, vejam o que é que os outros estão a fazer, não critiquem o TikTok ou isto ou aquilo outro, façam melhor. Façam por si. Porquê é que não estar a criticar ou pressionar? Esta cotovelada de João Coutinho de Figueiredo à máquina do PSD mostra que à direita as coisas estão ainda mais esquisitas do que à esquerda. É uma estranheza diferente, mas é ainda mais imprevisível porque aqui o eleitorado parece estar completamente dividido. A minha convicção segura é de que eu vou passar à segunda volta em primeiro lugar. Marcos Mendes mostra uma confiança que as sondagens não lhe dão. Ele chegou a estar à frente para vencer as presidenciais, mas agora parece estar em queda livre. Nada está ganho, nada está perdido, mas a tendência não é a mais, digamos, reconfortante agora que entramos na reta final da campanha. Vamos dar outra vez o voto do Presidente a quem vai bloquear as nossas leis de imigração, as leis de nacionalidade. Então, aí fica na consciência do Primeiro-Ministro e do líder do PSD. Claro que Ventura aproveita para fazer pressão. Ele que parece ter um eleitorado fiel, não sobe muito, mas também não desce, e que com esses eleitores tem boas hipóteses de garantir a passagem à segunda volta. A menos, claro, que o Almirante lhe venha baralhar as contas, mas Gouveia e Melo, tal como Marcos Mendes, tem sobretudo para dar e vender uma boa dose de confiança. Eu quero passar à segunda volta. Da preferência era bom que se resolvesse à primeira volta. Ora, como a segunda volta é praticamente inevitável, ficam as dúvidas. Porquê é que o candidato mais previsível não cola? O que explica a subida consistente de Coutinho de Figueiredo e como é que André Ventura conseguiu transformar este caos numa oportunidade clara de passagem à segunda volta? Para percebermos o que está a acontecer à direita, vou conversar com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de segunda-feira, 12 de janeiro. Olá Miguel, bem-vindo. Olá Pedro. Tu és um dos autores daquele podcast do Observador. Quem não ouviu, recomendo que ouça, que é a campanha mais louca de sempre. Sobre a eleição a eleição que opôs Mário Soares e Freitas do Amaral. Tendo em conta aquilo que está a acontecer nesta campanha eleitoral, achas que esse título desse podcast envelheceu depressa? Acho que pode ficar desatualizado em breve. De facto foram umas eleições, as de 86, muito imprevisíveis. Eram outros tempos, com outra mobilização, com outra adesão natural das pessoas à política e àqueles candidatos em particular. Não se pode dizer que isso hoje seja uma evidência. Pelo contrário até, não é? Pelo contrário, mas sim, se há um paralelo que se pode traçar entre uma e outra eleição, é esse, é o caráter imprevisível desta corrida. Se quisermos ser um bocadinho mais criativos, podemos dizer que se em 86 a esquerda estava muito dividida e foi isso que tornou aquela eleição mais emocional e mais intensa, aqui, 40 anos depois, a direita está muito fragmentada e é isso que torna tão interessante a corrida a que estamos a assistir. Então vamos olhar para a direita fragmentada. Há aqui um fenómeno curioso que é, olhando aqui para as sondagens, nós vemos que Marcos Mendes, que era à partida o candidato, e quando eu digo à partida é quando se começou a falar mais intensamente de presidenciais, ainda antes da pré-campanha, era a partir do candidato que à direita conseguiria agregar mais votos e depois antevia-se ali um duelo com Gouveia e Melo. Curiosamente, estão os dois, muito perto de chegar à segunda volta, mas digamos que se houvesse apostas, eles estariam com menos dinheiro nas duas candidaturas. Porquê é que achas que isto acontece? Há seguramente de mérito dos candidatos que referiste, Luís Marcos Mendes e Henrique Gouveia e Melo, e podemos falar disso mais à frente.
E há seguramente mérito de João Coutinho Figueiredo, que soube montar uma campanha muito profissional do ponto de vista comunicativo, mesmo tendo feito uma maratona de debates não muito interessante, não muito bem conseguida, conseguiu recuperar a tendência positiva que vinha a ter, e de facto entrou depois o fator anímico. A partir do momento em que João Coutinho Figueiredo começa a ser o favorito do campo do centro-direita, as campanhas de Luís Marques Mendes, sobretudo essa, mas também de Henrique Gouveia e Melo, entraram num desnorte muito pouco recomendável. Estamos a deixar de fora outra personagem da direita, que é o André Ventura. Que é André Ventura, que está também, ou arrisca-se também, a ser ele o campeão das direitas numa eventual segunda volta. Não, mas eu quando falava de Gouveia e Melo e de Marques Mendes, não era porque estivesse... porque sobretudo Gouveia e Melo fosse um representante desta direita fragmentada, porque não é aí que ele se posiciona naturalmente. Ele está ali mais no centro-esquerda, embora também queira captar alguns votos do Chega, e o Chega chegou a equacionar, apoiá-lo numa candidatura. Mas se me permites, Pedro, porque era interessante falarmos sobre isso, sobre como Henrique Gouveia e Melo começou por fazer esse caminho de se posicionar ao centro. Durante a maratona de debates aproximou-se ou tentou colar-se à família socialista, naquele debate com António José Seguro, isso foi evidente. Sobretudo porque esse campo estava vago, não é? Na altura estava, se não estava vago, estava muito descoberto, e agora, a meio da campanha, já ouvimos, já percebemos a necessidade da campanha de Henrique Gouveia e Melo de publicar um manifesto de personalidade, um manifesto de apoio à sua candidatura de personalidades do PSD e do CDS. Portanto, de repente, Henrique Gouveia e Melo, que começou no centro, foi para o centro-esquerda, agora está a tentar chegar ao centro-direita. Portanto, que faz sentido, que era apanhar o maior número de eleitores que for possível. Aliás, há um artigo no Observador que tem a ver com os bastidores da máquina partidária de cada um dos candidatos, e é notável olhar para aquilo que se passa com Gouveia e Melo, que é, de repente, encontramos ali, sobretudo pessoas de bastidores que, enfim, o cidadão comum não conhece, mas os jornalistas que fazem política conhecem bem, e que já estiveram em campanhas opostas, literalmente a apoiarem candidatos opostos, ou dentro do mesmo partido, ou de partidos diferentes, no caso PS e PSD, e agora estão todos a trabalhar em conjunto na candidatura de Gouveia e Melo. Sim, é muito curioso. Henrique Gouveia e Melo conseguiu rodear-se de figuras que estiveram com antigos chefes de governo do Partido Socialista, António Guterres, José Sócrates, António Costa, tem assessores dessas mesmas figuras, tem ao mesmo tempo aquilo que se pode assumir como sendo o rioísmo em estado puro. Os homens do aparelho de Rui Rio estão a ajudar ativamente a campanha de Henrique Gouveia e Melo, e isso mostra, de facto, que não tendo uma máquina partidária no sentido convencional do termo a apoiá-lo, tem de facto muita gente experimentada a fazer a campanha do Almirante. Portanto, é uma coisa de facto muito profissional e para levar a sério. E achas que nesse sentido ele deveria estar um bocadinho mais à frente nas sondagens do que aquilo que está? Acho que Henrique Gouveia e Melo foi vítima de uma estratégia que assumiu, mas que tinha muitos riscos. Quando Henrique Gouveia e Melo começa a perceber de alguma forma que as coisas não estavam a correr particularmente bem, quando começa a afundar nas sondagens, há uma mudança de atitude. E isso foi muito evidente no debate com Luís Marques Mendes, em que Henrique Gouveia e Melo partiu para o ataque, fez acusações duríssimas a Luís Marques Mendes, depois viu-se envolvido ele próprio numa história que também tinha o papel e o dedo do Ministério Público. Portanto, passou ali uns dias entre acusações e defesa da honra, com uma linguagem muito agressiva. E qual era a maior vantagem de Henrique Gouveia e Melo até estas eleições? Era posicionar-se acima da refrega política, acima da politiquice, acima dos partidos. Quando desceu ao nível do combate mais puro e duro e feio que se faz na política, o mito desvaneceu-se. Sendo que foi eficaz o ataque que fez a Marques Mendes, porque isso é seguramente uma das razões que explica porque é que Marques Mendes tem vindo a descer nas sondagens com alguma
quer dizer, com alguma frequência. Foi eficaz, mas sujou as mãos, era esse o meu ponto. Portanto, é verdade que foi eficaz a tirar alguma força a Marcos Mendes, teve este lado negativo de o enfraquecer a Henrique Gouveia e Melo. Quanto a Luís Marcos Mendes, de facto é uma campanha para esquecer do social-democrata. Nós não sabemos como é que vai acabar, não sabemos se Luís Marcos Mendes passa ou não à segunda volta. Não sabemos. Essa possibilidade existe. Existe, enfim, evidentemente. Não sabemos se Luís Marcos Mendes pode ou não ser o próximo Presidente da República. Agora sabemos que a campanha está a correr mal. Está a correr mal Luís Marcos Mendes. Começou com algum conforto. As sondagens anteriores ao período oficial de campanha davam uma vantagem teórica a Luís Marcos Mendes. Depois há ali um primeiro fim de semana de campanha estranho, em que aparece Luís Montenegro, Primeiro-Ministro em funções, a fazer um apelo ao voto útil muito dramático, e isso, para quem está habituado a acompanhar sondagens, foi logo um sinal de alguma estranheza. Para quem está habituado a acompanhar campanhas, foi logo ali um sinal de estranheza. Geralmente esse esforço de apelo ao voto útil surge nos últimos dias. Portanto, a partir do momento em que a figura maior do PSD aparece naqueles termos a apoiar Luís Marcos Mendes, soaram alguns alarmes. Seria o indício de que as coisas não estavam particularmente famosas para Luís Marcos Mendes, e depois foi vê-lo a zigue-zaguear ao longo dos dias. Primeiro começa por assumir a derrota, assumir o risco da derrota, melhor dizendo. Foi logo ali nos primeiros dias de campanha em que Luís Marcos Mendes assumiu que isso era uma possibilidade real, o que é impensável para quem está em campanha e numa campanha tão renhida. Depois desatou a atacar Henrique Gouveia e Melo e João Coutinho em Figueiredo, mais para a frente até mais focado em Coutinho Figueiredo. Agora, nos últimos dias de campanha, já tem procurado assumir-se como um discípulo de Mitterrand, estando acima dessa refrega partidária e política, querendo ser uma força tranquila. Portanto, e dizendo, aliás, que vai passar à segunda volta e vai ficar em primeiro na primeira volta. Portanto, há aqui uma... A confiança também é importante. Mas era importante tê-la coerentemente desde o início e não andar nesta montanha-russa de emoções. Achas que ele está a ser vítima, enfim, do sucesso, pelo menos nas sondagens de Coutinho de Figueiredo, que está a conseguir, de facto, falar a esse eleitorado do centro-direita, que seria o eleitorado natural de Marcos Mendes? Eu acho que Coutinho Figueiredo tem uma vantagem, que é não ser Marcos Mendes. João Coutinho Figueiredo tem uma imagem, uma forma de se apresentar, uma linguagem diferente daquilo a que estamos habituados. Tem uma liberdade que Luís Marcos Mendes não tem e que António José Seguro não teria se o governo fosse um governo do Partido Socialista. João Coutinho Figueiredo tem capacidade e margem de criticar e fazer reparos ao governo de Luís Montenegro, que Luís Marcos Mendes não tem. Faz parte ou representa um partido que ainda tem alguma novidade. A Iniciativa Liberal teve sempre essa capacidade de se apresentar de uma forma mais disruptiva, e portanto o João Coutinho Figueiredo tem características pessoais e políticas que fazem dele um candidato interessante, e eu acho que este ponto é importante, tem um especial condimento de não ser Luís Marcos Mendes. Acho que a chave para perceber a timidez nas intenções de voto de Luís Marcos Mendes é mesmo essa. Há muita gente, por vários motivos, do PSD, do CDS, da grande família de direita, que não se identifica com Luís Marcos Mendes, que não o aprecia particularmente, e isso torna o voto muito mais livre. Quando surge alguém com as características de João Coutinho Figueiredo, numa corrida em que a AD não tem um candidato tão forte, tão agregador como era e como foi Luís Montenegro, é normal que estas oscilações aconteçam de forma muito orgânica. E achas que há alguma surpresa no caso de André Ventura à vista, ou basicamente é isto? Vai-se manter ali com o seu eleitorado de base? Nós sabemos que o que André Ventura procura nesta campanha é o seu momento Le Pen, é passar à segunda volta e ser ele a disputar a fase final das presidenciais com qualquer outro candidato que tiver pela frente. Se conseguir fazer isso, é um inevitável e inegável vencedor destas... não disse
o inevitável e inegável vencedor destas presidenciais. Miguel, obrigado por teres estado neste episódio que eu vou chamar a corrida mais louca de sempre, parte 2. Achas bem? Acho lindamente. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. O Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. Ele sabe bem do que falamos quando falamos de campanhas imprevisíveis. Ele é o autor do podcast Plus A Eleição Mais Louca de Sempre. E só para fechar este assunto, hoje entramos nos últimos dias da campanha presidencial, com os candidatos a darem o tudo por tudo, porque os lugares para a segunda volta ainda estão completamente em aberto. Hoje também é inaugurada a sede da nova direção executiva do SNS, numa cerimónia que vai contar com o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde. Ambos continuam debaixo de forte pressão política. Arranca também o julgamento do deputado do Chega, Pedro Frazão, que é acusado de difamação do agora coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, num processo relacionado com alegações de abusos sexuais. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.